E eu quero aqui falar sobre o Espírito Santo de Deus. Você conhece o Espírito Santo? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já recebeu o Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? Você sente a presença do Espírito Santo? Não tem como a gente querer avivamento sem conhecer o Espírito Santo. Então nós vamos falar um pouco mais sobre quem é o Espírito Santo. E a primeira coisa que a gente tem que entender: o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. Não é uma energia, não é uma fumaça, não é um fogo, não é o vento. Não, é uma pessoa. Assim como Jesus é uma pessoa, assim como Deus é uma pessoa, ainda que a gente não consiga entender com profundidade isso, porque é impossível ao homem mergulhar nesse conhecimento de Deus. E aí caberia a gente falar muito sobre essa teologia que trata desse tema. Mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que dirige a obra do Senhor. Ele direciona a vida da igreja, ele conduz a igreja, ele lidera a igreja. Mas para que o Espírito Santo de Deus possa fazer isso, a igreja precisa permitir. Porque Deus, assim como Jesus, e assim como o Espírito Santo, é um cavalheiro educado. O Espírito Santo não obriga ninguém a nada. Por isso que Paulo diz, escrevendo a sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 14, Paulo diz que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então é possível, sim, você exercer o controle. Espírito Santo de Deus não é nada descontrolado, ninguém fica doido, não. Isso aí é outro espírito. Entenderam aí? Então vamos falando sobre o Espírito Santo e vamos mostrando na Bíblia. O Espírito Santo é uma pessoa. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versos 6 e 7. Abra sua Bíblia. Se você tiver uma caneta, vá sublinhando a sua Bíblia. Pode riscar a Bíblia, não tem problema não. É sua, risque. Ah, mas eu estou com celular. Tem recurso de você deixar o texto bíblico claro. Não dá para destacar? Dá, isso mesmo. Dá o destaque. Ah, eu não trouxe um caderno e uma caneta. O celular serve para isso também. Mas anote, porque isso é uma oportunidade para você aprender mais sobre este assunto. Atos 16, versos 6 e 7. Tudo que eu for falar aqui vai ter base bíblica. Eu não sei que horas vai terminar o culto. E eu respeito aqueles que precisam ir embora sem problema nenhum. Mas eu vou até o fim nessa mensagem aqui. Eu quero ir até o fim para que a gente possa aprender com profundidade sobre esse tema. Amém? Atos 16, versos 6 e 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Está provando aí. O texto diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido... Isso é Paulo e Silas, tá? Para você entender aí mais rapidamente. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Opa! O Espírito Santo proibiu Paulo e Silas de pregar a palavra. Isso é verdade? É. Está aqui na Bíblia. Mas por que será que o Espírito Santo
proibiu eles de pregar a palavra. É a coisa mais estranha do mundo, não é? Porque o Espírito Santo de Deus trabalha dentro de uma estratégia, um plano a realizar. Deus é inteligente, diga amém. E Ele tem uma estratégia, tem um plano. O homem pode não entender, mas Deus está entendendo tudo e todas as coisas. Talvez um dia, quem sabe, nos seja revelado algumas ações que Deus fez, ou que Deus permitiu, mas Ele tem um plano. Então, Paulo e Silas, eles foram impedidos, não é? Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Verso 7 diz: defrontando Mísia, eles continuaram viajando, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Proibiu na Ásia, não permitiu avançar ali na Bitínia, e o verso 8 diz: e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Agora deu para entender. Proibiu para a Ásia, não permitiu na região da Bitínia, porque Deus tinha um propósito. Ei, meu irmão, se tem porta sendo fechada na sua vida, é porque Deus está querendo te mostrar algo muito maior, algo muito melhor, e você está insistindo, batendo cabeça, isso não vai dar certo, e Deus está te mostrando, não vai, não dá certo. Olha o Espírito Santo de Deus conduzindo, aí proibiu aqui, aí ele vai para o outro lado, ele impede ali, e agora sim, aí você vai ver o resultado da pregação, o mover de Deus, os planos, os propósitos e as estratégias de Deus. Paulo e Silas, eles vão atravessar a Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando você lê o texto de Atos 16, você vai perceber que Paulo e Silas vai pregar o Evangelho, uma multidão, prende ele, dão uma surra nele. Paulo e Silas poderiam pensar assim: mas não é possível, a gente queria pregar na Ásia, o Espírito Santo não deixou. A gente queria ir para Bitínia, não deixou. Aí vem uma revelação, vai lá para Macedônia, atravessa, ajuda ali na Grécia. A gente foi e levamos uma surra dessa. Quem foi que disse que o Espírito Santo está preocupado com o nosso conforto, com os cuidados e os nossos desejos? Não. O Espírito Santo está preocupado em desenvolver a obra e glorificar Jesus. Se para isso a gente vai ter que se sacrificar, vamos lá. Até porque a nossa vida pertence a Jesus. Diga amém. Então a gente entregou a vida a Jesus. Aí o Espírito Santo agora vai conduzir. E a gente vai fazer a obra. E não tem nada de errado se houve oposição à pregação, se foi preso, se levou açoite, não tem nada de errado. Tudo está dentro dos planos e dos propósitos de Deus. A gente pode não entender o que está acontecendo hoje, mas lá na frente a gente vai entender. Diga amém aí para eu dizer que para eu sentir que você está acompanhando aí. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Pode mostrar mais uma parte aí, David? Está o esboço aí para quem quiser ver, anotar. Eu falei que o Espírito Santo é uma pessoa, então ele dirige, ele direciona, ele conduz, ele lidera. Mas ele como pessoa, Paulo diz em Efésios 4, ele se entristece também. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Efésios 4, versos 30 e 32. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Cristo. Essa palavra Espírito Santo, santo é uma qualidade, é um adjetivo.
Então é o Espírito de Deus. A Bíblia, aqui em Atos 16, versos 6 e 7, chama de o Espírito de Cristo. Então o Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então a gente vai aprendendo aí. Romanos 8, verso 9. Atos dos Apóstolos 16, versos 6 e 7. Eu não vou ler todos os textos, mas eu estou falando e estou dizendo a referência. E quando você for lá na referência, você vai dizer, mas não é mesmo bem que o apóstolo disse? Pois é, porque eu li antes. Então anote e você vai chegar lá e vai ver isso. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. João 14, no verso 17, João fala muito sobre o Espírito Santo. Em João, no capítulo 14, Jesus vai falando sobre o Espírito Santo, e no verso, João 14, no verso 17, ele diz assim, o Espírito da verdade, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A expectativa de Jesus é que os seus discípulos conheçam quem é o Espírito Santo. Por isso que ele diz em João 14, 16 e 17, ele já diz, olha, o mundo não recebe porque ele nem vê nem conhece quem é o Espírito Santo. Mas vocês, meus discípulos, conhecem. A gente tem a obrigação de conhecer quem é o Espírito Santo de Deus. Diga amém. Vamos lá. O Espírito Santo, ele é o Consolador. João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Mateus 28. E aí o texto muito conhecido. E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então está aí exposto na Bíblia. Para a gente conhecer mais profundamente quem é o Espírito Santo, a gente tem que entender as suas funções e atividades. Quando a gente conhece o que é que ele faz, como é que ele age, a gente está conhecendo mais profundamente quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós. Intercede por nós. Romanos 8, o texto vai nos dizer no verso 26. E ele diz, também o Espírito, então a palavra Espírito está sozinha, e você já sabe por quê, porque santo é um adjetivo, então é o Espírito, e o está maiúsculo na sua tradução, na minha, então se refere ao Espírito Santo. Então, aí ele diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Quem é que nos assiste na hora da fraqueza? O Espírito Santo de Deus. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo intercedendo pela gente. É o Espírito Santo lutando, correndo. Ao mesmo tempo em que ele nos alerta, não faz isso. Olha, está errado isso. Mas ele não pode pegar na nossa mão e dizer, você não vai. A gente tem que obedecer. Essa que é a questão. Porque às vezes o Espírito Santo fala com a gente e diz, não faça isso. Você sabe que está errado. Aí você diz para ele, eu sei que está errado, mas eu vou fazer. O Espírito Santo vai dizer, livre arbítrio você tem. Vou respeitar. Bom, você sabe que você está fazendo errado. Sei. Então tá bom, quebre a cara. Fique à vontade. É assim que funciona. Ninguém peca acidental. Pecou, não. Primeiro vem a preparação para o pecado. O pecado não vem
e pega você de surpresa, pegou, e agora? Não, o pecado vem devagar, ele vai se aproximando, aí vem os espíritos malignos, e sabe onde é que é a sua fraqueza, aí o espírito maligno vai te empurrando, aí o Espírito Santo vem e diz para você, cuidado, deixa comigo, eu sei o que é que eu estou fazendo. Aí o Espírito Santo vem de novo, cuidado, e você, deixa comigo. Aí o Espírito Santo usa o pregador, usa o pastor, usa o pai, usa a mãe, usa a esposa, e você continua teimoso. E o diabo fazendo a festa, até que você cai. Então houve uma preparação, o pecado não vem e pegou você de surpresa, não. Houve um preparo, até culminar com a queda. Deu para entender aí? Por isso que o Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar. João 14, no verso 26, está lá João, de novo, é Jesus que vai falando, e João registra essa palavra, e no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 26, aí ele diz assim, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Às vezes você estuda uma coisa, leu na palavra, ou teve uma experiência, e você tem aquilo lá guardado, mas esquece às vezes. E na hora que você precisa, o Espírito Santo vem e lembra aquilo que você nem estava lembrando, e te socorre ali. Então ele lembra, ele ensina e ele nos lembra. Ele nos faz lembrar, ele distribui os dons espirituais. 1 Coríntios 12, verso 11. É o Espírito Santo que distribui os dons, conforme ele deseja. Às vezes a gente quer determinados dons espirituais. É muito complexo isso, porque o ser humano é muito complexo. E quando ele chega na igreja, ele quer determinados dons espirituais, porque ele acha bonito. Talvez o dom mais querido na igreja seja o de cantar. Eu vou cantar porque eu gosto. Você precisa ver eu cantando no banheiro, é uma coisa maravilhosa. Aí quer porque quer ir para o louvor. Aí é desafinado, não leva jeito. Gente, não adianta insistir. Não, é para Deus. Aí, não, e quem disse que Deus tem que receber porque você quer dar e Deus não te deu esse dom? Aí o Espírito Santo diz, deixa de ser teimoso. O dom que eu te dei é esse. Desenvolva-o. Não, eu quero é outro. Esse dom, esse negócio de trabalhar limpando e cuidando das coisas, ninguém vê, ninguém aplaude. Quero nada, eu quero é lá na frente. Deu para entender aí? Só estou ilustrando com um tipo de dom, mas tem outros, que a pessoa insiste, e está na cara que Deus já te deu dons maravilhosos, e você quer se meter onde não foi chamado, e fazer o que ninguém mandou você fazer, e aí o resultado não vai ser nada bom, e naquele grande dia a gente vai prestar contas a Deus dos dons que Ele nos deu, e não daquilo que eu queria. Não, o Espírito Santo ele é tão estratégico que ele distribui os dons na igreja conforme ele quer. Não falta dom espiritual para desenvolver o trabalho da igreja. O que falta são os discípulos obedecerem ao Espírito Santo e desenvolver os dons que o Senhor já deu. Essa é a questão. Então o Espírito Santo, se você quer conhecê-lo, saiba que ele distribui os dons. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. O Espírito Santo nos enche de poder. Atos, capítulo 1, verso 8. O Espírito Santo, ele anunciará
as coisas que hão de acontecer. João 16, verso 3. Ele anunciará. Eu falei que o tema é bem complexo. É o tema mais importante para a vida da igreja. Mas não é só para a vida da igreja como um todo. É para a nossa vida pessoal. Quando eu terminar essa ministração aqui, se você captar aquilo que Deus está ministrando na sua vida, você sairá daqui um crente num outro nível espiritual. No outro nível de maturidade. E nem adianta você dizer assim, apóstolo, já estudei isso, eu já sei. Porque eu também já estudei isso e muito, já sei. E eu aprendi. Então, se eu conseguir aprender, você consegue também, meu irmão. Então, é por aí. Vamos lá. Como saber se eu tenho o Espírito Santo? Será que eu tenho mesmo o Espírito Santo? Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim? Você não já teve nenhuma briga, nenhuma discussão com alguém que diz assim, como é que você faz isso? Isso nem parece que é crente. Olha só, isso nem parece que é crente. Aí você fica pensando, será que eu não sou mesmo? Será que eu não tenho o Espírito Santo em mim? Pois é, a primeira coisa que eu preciso te dizer, Romanos 8, no verso 9, é tudo na Bíblia. Eu não botei muitos textos para ser mais rápido, mas Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 9, ele diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então eu começo por aí dizendo para você, que se você não tem o Espírito Santo, você não é de Jesus. Aí a questão eu pergunto, quem já entregou sua vida a Jesus aqui e o recebeu como Senhor e Salvador? Levanta a mão assim, ó. Duas coisas eu vou te dizer, meu querido, e mostro na Bíblia. Romanos 8, 9 e 1 Coríntios 12, verso 3. Ninguém pode dizer, olha só o que é que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quem entendeu essa palavra? Quando eu perguntei, você já entregou sua vida a Jesus? Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador? Aí eu pedi para levantar a mão, e você levantou sua mão. Se você levantou a sua mão, falando sinceramente no seu coração, e não sou eu que vou julgar, é você e Deus. A Bíblia está dizendo, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo. Então, 2-0 para você. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu querido. Por que tem? Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Não tem espírito maligno, diabo, capeta, que queira dizer Jesus é Senhor, não. E quando ele tem que dizer isso, é numa possessão, é a pulso, e é sob a ameaça do inferno. Ele estribucha para poder dizer que Jesus é o Senhor, e já sai. Não é verdade? Então, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Então tem o Espírito Santo de Deus aí dentro na sua vida, morando aí no seu coração, meu irmão. Aleluia. E a segunda coisa é, se alguém não tem o Espírito, esse tal nem é dele, você é de Jesus, porque você já decidiu assim, e você entregou sua vida a Ele. 2 pontos aí para você entender. Deixa eu dizer mais, é o Espírito Santo que testifica que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, 16.
você é filho de Deus. E o Espírito Santo diz isso no seu coração e serve de testemunho para quem quiser que você é filho de Deus. Entenda, nem todo mundo é filho de Deus, mas todo mundo foi criado por Deus. Há uma diferença para a gente se tornar filho, sair de criatura de Deus para filho de Deus só por adoção por meio de Jesus Cristo. E João, no capítulo 1, ele nos diz isso. Fomos feitos filhos de Deus por adoção, por meio de Jesus. Então é assim que nós nos tornamos filhos de Deus. Então é o Espírito Santo quem testifica. Todos nós fomos batizados em um só Espírito. Romanos capítulo 12, no verso 13. Romanos 12, verso 13. Olha aí mais um texto. Eu vou correr aqui que o negócio está longo. Eu estou só começando, viu? Quem já foi batizado aqui nas águas? Levanta a mão assim, ó. Glória a Deus. Quem ainda não foi batizado? Levanta a mão assim, ó. Que não desceu as águas. 1, quem mais? 2, 3, quem mais aí? Muito bem. 4, 5, 6. Breve a gente vai marcar um batismo aí. Muito bem. Aí olha o que aqui o texto vai nos dizer. Romanos 12, no verso 3. Romanos 12, no verso 13. Romanos 12, no verso 13. Alguns versículos eu vou fazer questão de ler, outros eu só vou citando aí. E você pode anotar. Romanos 12, 13, o texto vai dizer: compartilhai as necessidades dos santos, praticai... essa está errado. Romanos 12, 13. Não é Romanos. Em um só Espírito fomos todos nós batizados. Em um só Senhor. Esse é o texto. Depois você corrige a referência aí, ok? Todos nós fomos batizados em um só Espírito. Se nos deixarmos guiar pelo Espírito, então somos filhos de Deus. Romanos, de novo, 8, no verso 14. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você se deixa guiar pelo Espírito Santo de Deus, é porque você é filho de Deus. E é um filho obediente, que está se deixando levar, se deixando conduzir pelo Espírito Santo. Então a pergunta que eu estou aqui fazendo é: como saber se eu tenho Espírito Santo? Eu sei se eu tenho Espírito Santo se eu me deixar guiar por Ele. É Ele que está te guiando. Se você deixa o Espírito Santo te guiar, não tenho dúvida nenhuma que você tem o Espírito Santo. Diga amém. Terceira parte aqui da minha palavra: como saber se eu já fui batizado com o Espírito Santo? Esse é um tema polêmico. O batismo com o Espírito Santo. E divide denominações. E é uma confusão sobre o ser batizado com o Espírito Santo. A Bíblia fala claramente que nós temos 2 batismos. Tem o batismo nas águas. E João, o Batista, falava isso direto. Olha, eu vim para batizar nas águas. Mas aquele que vem após mim, que eu não sou digno nem de desatar as correias das alparcas dele, ele é que vos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Existe um outro batismo, ainda que o texto de Efésios 4 fale um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só batismo. Aí a gente tem que entender o que é que Paulo está dizendo aí. Que esse só batismo é o batismo geral. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É este batismo nas águas que todo mundo participa, quem quer, é claro. Mas existe um outro batismo. Esse batismo chamado de fogo. É o batismo com o Espírito Santo. Esse que Deus prometeu. Lá no livro do profeta Joel, já nos fala desse dia tão especial que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, então os 3 evangelhos sinóticos e o evangelho de João, todos eles falam
do batismo com o Espírito Santo. Então não tem como a gente dizer que não existe um batismo. Aí depois dessa própria palavra e evangelho revelado aí a gente vai para Atos dos Apóstolos e a gente vai encontrar as pessoas que já foram batizadas nas águas e não conheciam o batismo com o Espírito Santo, o batismo de fogo, e Paulo ainda pergunta, vocês já foram batizados? Sim, foram batizados nas águas. Não, mas eu estou perguntando o batismo com o Espírito Santo. Não, esse aí eu nem sabia que existia. Pois existe, e vocês vão recebê-lo agora. Eu vou orar por vocês, e vocês vão receber esse batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo. E acontece. Então não tem como a gente negar. Teologicamente, ainda que você possa enveredar por qualquer outra explicação, mas você terá muito mais dificuldade de tentar explicar os 4 evangelhos e as evidências em Atos dos Apóstolos. É muito mais fácil se render e dizer, não, tem um batismo aí mesmo, e eu não vou arrumar confusão com isso, e deixa acontecer. Ponto final. E o texto diz em Mateus e Lucas, Mateus 3,11 e Lucas 3,16, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí o evangelho de Marcos 1,8 e João 1,33 diz assim, esse vos batizará com o Espírito Santo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, e ele apontando para Jesus. É João, o Batista, quando vê Jesus, diz, esse vos batizará com o Espírito Santo. E Mateus e Lucas acrescentam a expressão com o Espírito Santo e com fogo. Aí a pergunta é, como saber se eu já fui batizado com o Espírito Santo? Primeiro, eu explico que tem esse batismo. Segundo, eu falo das experiências de quem já foi batizado com o Espírito Santo. Atos 8, versos 14 a 17, os samaritanos são batizados com o Espírito Santo. É uma das evidências, das experiências registradas na Bíblia, na palavra de Deus. Mas tem também Atos 10, uma outra experiência do batismo com o Espírito Santo. Em Atos 8, versos 14 até o verso 17, ele diz assim, eu vou ler, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e receberam estes o Espírito Santo. É muito claro o texto. Eles só tinham sido batizados em nome de Jesus. Agora eles foram batizados com o Espírito Santo. Atos 10, 44 a 48, na casa de Cornélio, Pedro está ministrando uma célula, uma palavra, e veio o Espírito Santo sobre eles. E eles começaram a falar em línguas e glorificar a Deus. Como é que eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo? Se você teve uma experiência dessa com o Espírito, não tem mais dúvida nenhuma. Não fique inventando coisa. Você teve o batismo com o Espírito Santo. Quais são esses sinais que provam o batismo? As igrejas, os teólogos se dividem nessa questão dos sinais. E tem denominações inteiras dizendo, você só foi batizado com o Espírito Santo se você manifestar os dons espirituais, o dom de língua. Se você não manifestar, não falar em língua, é porque não foi batizado. Eu amplio essa palavra e digo, se não manifestar nenhum dom do Espírito, não teve batismo com o Espírito. Porque o dom de línguas é um dos dons espirituais. Tem o dom do falar em línguas, tem o dom da interpretação das línguas, tem o dom de profecia, tem o dom de revelação, tem o dom... não tem limites. E Deus é dinâmico, cria novos dons para aparelhar, equipar a igreja para desenvolver o ministério.
Então ninguém prende, amarra, limita Deus. Diga amém aí. Então quais são os sinais que provam? Manifestações dos dons espirituais na sua vida. Convicção baseada numa experiência pessoal marcante. Quem foi batizado com o Espírito Santo sabe que foi. Porque você sentiu algo diferente na sua vida naquele dia, quando o Espírito Santo tocou em você. Naquele dia você foi marcado. Você pode ter participado de muitos cultos durante muitos anos. Muitos cultos. Eu nunca esqueci do testemunho da irmãzinha, irmã Raimunda, viu, pastor Severo, lembra? Pastora Dalva, Carlito, tem mais gente que lembra aí dela. Ela disse para mim, já tem muitos anos de igreja, ela já partiu para a glória. Ela foi batizada com o Espírito Santo, depois de tantos anos na igreja. E ela disse assim para mim, eu senti, ela fazia questão de testemunhar, ela disse, eu senti algo diferente na minha vida. Eu senti a presença de Deus na minha vida, olha, foi uma coisa maravilhosa. Ela não queria parar de falar disso. Tem uma experiência que marca você. E eu lembro que ela disse para mim, olha, se eu morresse, eu ia para o inferno, porque eu não conhecia nada disso. Eu ouvia tanta pregação e eu já pensava que eu era crente mesmo. Isso é a experiência dela. E você precisa ter a sua. Algo aconteceu na sua vida, num dia, num culto, num encontro com Deus, em algum lugar, e você foi tocado. E você sabe. Mas tem pessoas que ainda não foi batizada com o Espírito Santo. E quando a gente começa a elucidar esse tema, as pessoas vão começar a procurar. E é só pedir que Deus vai te dar. Então você precisa ter essa experiência. É algo pessoal, que vai trazer essa convicção para você. É uma experiência que te dá paz. É uma experiência que traz alegria. É uma experiência que te enche de amor. Quem é batizado com o Espírito Santo, ele tem um sinal que eu acho muito interessante. Ele ama a igreja de Jesus. Ele tem amor para com a igreja. É amor. E aí ele torce pela igreja. Ele quer ver o êxito, o sucesso da igreja. Então o batismo com o Espírito Santo traz essa ligação do amor. É o amor a Deus, amor à igreja, é o amor ao reino de Deus, é o amor ao próximo. Tem algo diferente no coração. E esses chegam inclusive a testemunhar e dizer, eu não me preocupava tanto com o próximo, mas depois dessa experiência, meu coração aqui dentro mudou. Olha só. Então é algo pessoal. Eu não posso entrar no seu coração e dizer, você foi ou você não foi. É você quem sabe se foi ou não foi. Um outro sinal de quem foi batizado com o Espírito Santo é uma revolta contra o pecado. Revolta contra o pecado. Ele peca, infelizmente, mas ele fica indignado porque ele pecou. E ele quer vencer esse pecado. Então tem algo dentro dele. E ninguém precisa ir lá convencê-lo, não. Porque se você chegar para uma pessoa e tentar se esforçar, convencer que ele está em pecado, é porque ele nunca conheceu a Deus nem o Espírito Santo. Quem peca já sabe que pecou. Não precisa ninguém estar se esforçando tanto. São sinais, são evidências do batismo com o Espírito Santo. E aí vem muitas manifestações. Tem gente que cai na unção. Cai no chão. Puf! Tem outros que não caem, mas começam a chorar. Não controla as emoções. Tem alguma coisa ali. Algo aconteceu. Ele sente algo dentro do seu coração. É uma experiência que você, se você já teve, você já sabe do que eu estou falando. E se você ainda não teve, você vai ter essa experiência. Porque você está numa igreja de avivamento espiritual. Você está numa igreja que crê na Bíblia completinha. E crê no batismo com o Espírito Santo. Crê no batismo de fogo. Então tem sim essa experiência reservada para cada um que crê. E é com um propósito. Não é glorificar o homem. É glorificar a Deus. Não é para a sua glória pessoal. É para a glória do Senhor. Diga amém. Como saber se eu estou cheio do Espírito Santo?
Efésios 5,18, não vos embriagueis com o vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem, é para a gente se encher com o Espírito Santo. Então, você se batiza nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não é batizado em nome do pastor, em nome da igreja, não. Você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por uma decisão pessoal, você quis, você pediu o batismo à igreja. E a igreja autorizou o seu batismo. Aí você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma experiência, todo mundo vê. Depois você tem uma experiência do batismo com fogo. Não é mais o da água. É um batismo especial, é o batismo com o Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo é uma obra do Espírito Santo em você. Agora, o enchimento do Espírito Santo é um trabalho individual, pessoal, de cada crente. Você entendeu? Não é você dizer, Senhor, me enche e está cheio. Não. Senhor, me enche. E você entra no culto de oração. Senhor, me enche. E você está ali adorando a Deus. Senhor, me enche. Você está em casa orando. Fecha sua porta do seu quarto, em silêncio, em secreto, e está lá orando. Senhor, me enche, você está lendo a palavra de Deus. Senhor, me enche, você está se santificando. É assim o processo. E você vai sendo cheio do Espírito Santo de Deus em você, e vai transbordando. E você vai servindo cada vez mais ao Senhor. Como saber se eu estou cheio do Espírito Santo? Então, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus disse isso em Mateus 7,16. Quem está cheio do Espírito Santo, produz os frutos do Espírito Santo. Isso é muito simples. Quem está cheio do Espírito Santo, produz os frutos do Espírito. Quem está sendo dominado pela carne, produz as obras da carne. Vamos fazer um teste? Para saber se você está cheio do Espírito Santo ou não? Abra sua Bíblia em Gálatas 5, verso 19 até o verso 21. Gálatas, no Novo Testamento, Paulo escrevendo sua carta aos Gálatas. O que é que diz Gálatas capítulo 5? Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e a 16ª, e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então você tem 16 aí. E olhe para a Bíblia, não precisa falar para ninguém, e deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Tem alguma obra da carne que você está produzindo aí? Prostituição, impureza, lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices. O que mais? Olha aí na Bíblia. Tem 16 obras da... E coisas semelhantes, tem 15, 16. Bom, aí se você está produzindo isso, você está cheio de carne, meu irmão. Agora, e os frutos do Espírito? Quem está cheio do Espírito Santo de Deus vai produzir os frutos do Espírito. Aí o Espírito Santo produz em você os frutos. Quais são os frutos? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Só são 9. Você está produzindo esses frutos do Espírito? Aí você mesmo vai responder. Como é que eu sei se eu estou cheio do Espírito Santo? Olhe para o texto bíblico, porque Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis.
E você vai saber como é que está a sua vida espiritual. E você vai mudar a sua vida. E vai se corrigir aí, meu irmão. Tem inimizade, tem contenda, tem ciúmes, tem porfias, facções, dissensões. Resolva isso. As manifestações atribuídas ao Espírito Santo durante os avivamentos, elas são verdadeiras? É a quinta parte da minha palavra, está aí. Opa, pulou para a sexta, é a quinta. Vamos lá. As manifestações atribuídas ao Espírito Santo durante os avivamentos são mesmo verdadeiras? Passamos por tantas dessas experiências e foi sobrenatural e inexplicável. Tudo o que vimos, tudo o que testemunhamos e experimentamos. A igreja passou por uma onda de avivamento. Começou no ano 2000. Depois que a gente foi ao encontro com Deus, aí a gente começou a... No início era a gente, um pequeno grupo, orando e jejuando, e a gente ia para uma chácara e ficava um pequeno grupo só em oração e jejum. Depois a gente foi para o encontro, depois a gente voltou do encontro, depois a igreja pegou fogo. E era todo tipo de manifestação que você... Hoje ninguém está vendo isso. E o propósito dessa minha ministração é fazer com que este avivamento retome com toda a sua força. Porque eu sei que isso é possível. Lendo a biografia de Jonathan Edwards, esse grande teólogo de avivamento do século XVIII nos Estados Unidos. Ele orou, pediu a Deus por avivamento, e veio um grande avivamento sobre a igreja dele e sobre toda aquela região ali em Boston, em Massachusetts. E depois foram tantas críticas, tanta perseguição, tanta confusão, e grupos que se levantaram, proibindo aqueles pastores que acreditavam pregar em qualquer outra igreja. E começou a dizer que era do diabo, e que aquilo era falso, que era mentiroso. E eles mataram, sufocaram o avivamento. Jonathan Edwards escreveu 2 livros, um clássico da literatura evangélica. Ele fala, um deles é As Afeições, e ele chama de afeições às emoções. Na tradução vem como afeições. E o outro livro, ele fala, bem pequenininho, ele vai dizendo a verdadeira obra do Espírito. E aí ele se levanta como teólogo e defende o avivamento. E poucos anos depois, ele começa a orar de novo, pedindo a Deus avivamento. Meus irmãos, veio uma segunda onda de avivamento sobre a igreja. E essa onda foi muito maior, que varreu todos os Estados Unidos. Foi o maior avivamento, um dos maiores. Maior do que ele só em 1903, na rua Azusa, em Los Angeles. Então é possível a gente viver um novo avivamento espiritual. E agora, muito mais experientes. Agora, sabendo muito mais. Aí a grande pergunta é, todos aqueles sinais que a gente viu aqui, isso era obra do Espírito Santo? Ou era mentira? Ou era obra do diabo? Como muitos se levantaram para dizer isso. As pessoas caíam na unção. E não era ninguém empurrando, não. A gente foi para um encontro, bateu um vento. Foi o primeiro que a gente fez, do jeito que a gente entendia. Só a nossa igreja. E bateu um vento, a gente estava numa tenda. E a tenda foi enfiada, o ferro para sustentar as lonas. E num determinado momento, quando eu estava ministrando uma palavra, falando sobre o Espírito Santo, veio um vento. E as pessoas começaram a cair. Quem estava naquele dia? Pastora Dalva estava. Olha, a Rosilda também estava. Pastor Severo também estava. Foram manifestações, meus irmãos. É um negócio assim, impressionante. As pessoas começaram a cair na unção. A tenda quase que voou. Isso era um dos experiências. Aí, depois, no mesmo encontro,
as pessoas começaram a ser libertas com demônios tomando conta da vida delas e depois tendo que sair. Nunca esqueci de um gato. Um gato que assustou o acampamento. Lembram, Carlito, lembra? Cadê o Carlito? Lembra não do gato? Lembra? Ah, você não estava lá não. Só ficou com medo de ir, depois ele foi. Olha, nós vimos coisas que não dá para explicar. E aí começaram as críticas. Porque isso é do diabo, olha o que estão fazendo, e a culpa é do pastor. E foi, meu Deus. E vieram em cima de mim. Explica aí, pastor. E eu vou explicar o quê, meu irmão? Como é que a pessoa está lá em pé, depois ele cai? Teve gente que caiu na unção nos encontros, que passou o domingo o dia todo, quando foi à tarde que a gente vinha embora, não conseguiu ficar em pé. E eu pensando, meu Deus, como é que eu vou explicar para a família? Aí eu pedi a irmã Dalva, disse, irmã Dalva, dê uma carona aí, não foi, irmã Dalva? E leve e explique para a família lá que a gente não consegue levantar, não. E tentou de tudo. De tudo. Aí bota açúcar, sal na língua, porque eu acho que é a pressão. Que pressão? A pessoa estava como morta, na unção. E não levantava mais não. Aí pegou nas pernas e braços, bota dentro do carro. Não ficava sentado. Escorregava, não tem isso. Como é que se explica um negócio desse? Eu recebi o telefone durante a semana, dizendo, pastor, ore por mim, que eu estou caindo aqui no trabalho, e o chefe está preocupado, mandou para casa, e eu não consigo ficar em pé, porque dá um negócio, eu caio e começo a falar em línguas. E aí, como é que você explica? Isso é do diabo, por quê? E aí teve uma vez no culto que veio uma pessoa da frente visitando a igreja, ficou endemoniado, e ele deu um grito e pulou lá na frente, que os irmãos ficaram com medo e saíram correndo. Lembra, Domiciano, disso? Lembro. Gente correndo com medo. E eu disse, eu só não corro também porque eu sou o pastor, eu tenho que ficar. E agora? E daqui a pouco teve um culto que o templo se encheu de fumaça. Encheu de fumaça. Estava naquele dia, Domiciano? Estava, meu Deus. Encheu de fumaça, eu tirei o óculos, limpei, botei de novo e disse, não é possível que eu estou vendo coisa. E eu ajeitei o óculos e fiquei calado, porque eu sabia o que é que estava acontecendo e eu tinha certeza que ia sobrar para mim. Não era assim, Carlito? E o que é que eu vou fazer? Tantas manifestações, tantas, em todos os cultos. Aí eu disse, está proibido cair na unção aqui. Vocês vão vir para um culto na sexta-feira, só quem quiser, para ninguém me perturbar. Aí a gente fica à vontade, na sexta-feira. Só vem um grupo pequeno que crê nisso. Os cultos da unção da sexta-feira não cabia de gente. E você sabe que horas terminava o culto? Várias vezes. A gente chegava às 4 da madrugada. Quem lembra desse tempo? Porque eu pedia, vamos fechar o tempo, gente, estou cansado, estou com sono. O que é que a gente faz? Era todo dia se fazia visita, e eu, pastor, me visita, eu quero explicação. Quando eu ia, terminava caindo todo mundo na unção. Pastor, eu não parava. Era um negócio assim, que você não tem como... Aí hoje, eu vejo pessoas olhando para o relógio e querendo ir embora. Me dá vontade de chorar, de tristeza, de saber que as pessoas não estão interessadas em participar de um culto que passa de 2 horas. Será que cansa ficar na presença de Deus? Porque quando estava no pleno avivamento, não cansava não, gente. Domingo, culto do domingo que começava às 7 horas da manhã. Que hora terminava, Carlito? Fala aí uma hora aí, dê um chute. Sim. Não tinha hora. 2 da madrugada, 4 da madrugada. Aí uma vez o vizinho foi lá. Aí me chamaram, olha, é o vizinho. O irmão Severo foi conversar com o vizinho. Lembra, irmão Severo? Que o vizinho foi lá e disse assim, não, eu não estou vindo aqui para falar de barulho, não.
Eu estou vindo para dizer que eu já sou vizinho aqui há mais de 30 anos. E eu não consegui dormir com uma coisa me incomodando, dizendo, vá para lá, vá para lá, vá para lá. E ele não era crente. E ele disse, eu vim. Mas eu vir para uma igreja meia-noite, não tem culto, está fechado, vá para lá. E ele saiu de casa, a igreja estava aberta e o fogo descendo. Meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da madrugada. Vai amanhecer o dia e a gente não vai embora para trabalhar e o povo caindo na unção. E eu dizia, levanta. E quem disse que levantava mais? Aí eu já não sabia mais que se caiu na unção ou se estava dormindo já. Então acorda. E aí daqui a pouco, quando a gente ia embora, dizia, não, tem uma revelação aqui. Aí começava tudo de novo. E Deus falou para a gente, eu estou aprontando para vocês um lugar e um caminho. O lugar vai ser na quadra 14. Eu anotei essa profecia. E hoje a gente está na quadra 14. Se eu for falar mais aqui, a gente amanhece, o dia é hoje. Com tantas e tantas experiências. Eu respeito que se você está cansado e precisa ir para casa, eu respeito isso. Nem vou ficar chateado. De jeito nenhum. Mas eu preciso falar disso para você, meu irmão. Porque isso é muito, muito sério. O avivamento dos morávios, grande avivamento, que varreu a Europa. Eles começaram um culto de manhã. Sabe quanto tempo demorou esse culto de oração? 100 anos. Nunca parou durante um século. 100 anos o povo orando. Você já pensou o que é isso? Correntes de oração. E não faltava gente orando, 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 orando. E os milagres se multiplicando. Você só vai ver a importância de uma oração se você estiver doente no hospital precisando de um milagre. Você só vai saber o que é a importância de uma oração e da igreja orando se você tem algum parente, algum familiar que precisa do milagre do Senhor. Aí você vai entender o quanto vale uma oração. Aí você vai entender. Não deixa Deus permitir isso na sua vida não, para você aprender a importância de uma oração, meu irmão. Aí as pessoas começaram a atribuir a obra do Espírito ao diabo. Isso é do diabo. Você está concordando com isso, fulano? Isso é do capeta. Cadê na Bíblia? Mostra isso. Eu prefiro errar pela minha boa fé e crer que tudo isso é obra do Espírito Santo agindo, do que correr o risco de blasfemar contra o Espírito Santo. Porque isso não tem perdão. Não vou atribuir uma obra do Espírito. De jeito nenhum. Ou duvidar de uma obra. E vai que não é. Vai que é o Espírito Santo mesmo. E aí? Infelizmente, muitos se escandalizaram com a obra que o Espírito Santo estava realizando. E Jesus diz em Lucas 7, verso 23. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. É Jesus falando dos sinais aos mensageiros de João o Batista. Os discípulos de João foram até Jesus e disse, João está perguntando se és tu mesmo o Messias, ou vem outro. A resposta de Jesus foi, os cegos estão vendo, os coxos andam, e começou a falar dos milagres. E no final Jesus diz, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar com essa obra. Infelizmente muitos se escandalizaram. Os judeus, fariseus, religiosos, recusaram a obra do Espírito, não creram que aquela obra era de Deus, perseguiram, julgaram mal e conseguiram sufocar a ação do Espírito. Nos nossos dias fizeram a mesma coisa, perseguiram, julgaram mal, apagaram o avivamento por conta da tradição. Mateus 7,13, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Foi Jesus quem disse isso. Assim agiram muitos religiosos. Eu não devo esperar que tudo e todas as manifestações do Espírito Santo possuam paralelos, exemplos ou modelos já registrados na Bíblia, pois o Espírito Santo é dinâmico, é criativo e sempre nos surpreenderá. Ele é como disse Jesus em João 3, no verso 8, ele é como um vento
que sopra livremente. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós estamos lidando com coisa espiritual, com manifestações do Espírito. E precisa ter fé para crer. O nosso Deus é um Deus de novidades, de muita criatividade e de uma dinâmica impressionante, sobrenatural. E Ele mesmo, o Senhor, já nos advertiu sobre isso. Isaías no capítulo 66, no verso 8, Isaías diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso uma terra nascer num só dia? Então Deus é esse Deus que faz essas coisas que você nunca ouviu falar. Quem já ouviu falar da pessoa cair na unção e ficar prostrado como morto? Nos avivamentos da Rua Azusa, teve gente que passou uma semana como morto na unção e não morreu não. O avivamento na Rua Azusa, uma senhora, filha de escravo, jovem, sentou ao piano. Nunca tinha estudado música, nunca tinha tocado um piano. Sentou ao piano e tocou. E virou a tecladista ou musicista da igreja até morrer. Está lá os registros históricos do avivamento. É o que o Espírito Santo de Deus faz. Vai procurar na Bíblia. Alguém tocou o piano sem nunca ter estudado. Gente, é muita ignorância. Nunca que vai encontrar todos os relatos do mesmo jeito. Não vai encontrar porque Deus é criativo. Agora, quer saber? Jeremias 33, 3. Clame a mim e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Apocalipse 21, 5. E aquele que está sentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. Deus é o Deus do fazer algo novo, algo impressionante, algo extraordinário. Ninguém jamais saberá tudo o que Deus faz e fará. A nossa igreja está aberta à obra do Espírito. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. É o meu clamor, é a minha oração. As manifestações atribuídas ao Espírito durante os avivamentos têm base bíblica? Alguém na Bíblia já caiu na unção? Por exemplo, porque a cisma maior era esse negócio de cair. É a igreja do cai-cai. Porque caiu. Não vejo na Bíblia ninguém caindo. É mesmo? Abacuque, no capítulo 3, no verso 16. Olha o que disse o profeta Abacuque. Vamos para a Bíblia. Porque tudo isso é falta de entendimento bíblico. É falta de estudar a palavra de Deus. Aí na ignorância acaba ajudando o diabo a parar, a frear o avivamento. Olha o que Abacuque diz, antes dele fazer aquela oração belíssima. Abacuque 3, verso 16. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. Então o que o profeta está dizendo? Que ouviu o Senhor, a voz de Deus. E o meu íntimo se comoveu. Como é que você se comove no seu íntimo, meu irmão? Deixa eu dizer, choro. Eu estou comovido, não aguento, eu choro. Estou comovido. Como é que você se comove? É assim, é? É muita estupidez a pessoa achar que não tem lógica. O profeta está dizendo, eu me comovi no meu íntimo. A sua voz, aí ele diz, a sua voz tremeram os meus lábios. O que é tremer os lábios? Se tremeu, gente, coisa mais lógica. E mais, entrou a podridão dos meus ossos. O que é que o profeta está dizendo? Os meus ossos apodreceram. É uma forma de dizer, os ossos, o esqueleto que segura o corpo,
caiu. Simples assim. Os ossos não suportaram, não sustentaram mais ele. E o texto seguinte diz: e os joelhos me vacilaram. Pode ver outra tradução, que você vai ver mais clara ainda, que ele caiu na unção. Quer mais caso? Daniel, capítulo 8. Olha o que é que o profeta Daniel experimentou. Daniel, capítulo 8, no verso 18. Falava ele comigo quando caí sem sentidos. O que é que aconteceu com o profeta Daniel? Caiu. Puf! Caiu sem sentidos. O que é cair sem sentido? Desmaiar. Caiu sem sentido. Deus falou com ele, puf! Aí vamos dizer, é o diabo. Tá, o diabo vem, entra na igreja, derruba um na unção, para ele se santificar, para ele buscar mais ao Senhor, para ele ter uma experiência de edificação. Peraí, o diabo se converteu então. Quer mais? João, Apocalipse capítulo 1, no verso 17. João disse que quando o Senhor falou com ele, caí como morto. Como é que você cai como morto? Está morto. Tinha gente que me chamava, pastor, vem olhar aqui que ele morreu. Ele morreu. Não, não morreu não. Ele não morreu não. Então antes ele do que eu, e pronto, e vamos lá. Balançava, está morto. Ele morreu, não morreu não, tal. Está vivo, depois se levantava. A Bíblia dizendo, ó, caiu como morto. Está morto, não está, ele está respirando. Não morreu não. Não morreu, está vivo ainda. E que tal a fumaça entrar no templo? Segundo Crônicas, capítulo 5, versos 13 e 14. Quando Salomão consagrou o templo ao Senhor, o templo se encheu de fumaça. A glória de Deus entrou na sua casa. A igreja se encheu de fumaça. E não só fui eu que vi, não. Mas tem explicação técnica. A poeira que tinha um carpete lá. Meu Deus, esse carpete nunca fez poeira, só fez naquele dia. É porque é muito tempo sem limpar. Não limpou nem antes, nem durante, nem depois. E encheu a fumaça dentro da igreja. Foi o carpete. Meu Deus. É estupidez, é ignorância ou é possessão maligna na mente? Para não admitir o óbvio. O mais fácil é crer que Deus entrou na sua casa, no seu santo templo. Tem mais. Esdras celebra a reconstrução do templo. Esdras capítulo 3, versos 11 a 13. O povo começou num culto de adoração a Deus para dedicar o templo ao Senhor. Voltaram do cativeiro da Babilônia e fizeram o templo, quando eles estavam adorando a Deus. Sabe como era a adoração? O texto bíblico vai dizer, eram gritos de alegria, choro, louvando e rendendo graças a Deus. As vozes se ouviam de longe. O povo ia adorar a Deus e começava a gritar. Gritava, chorava, pulava, adorando ao Senhor. Quer mais exemplo? Vamos lá. Davi, Salmo 32, verso 4. Ele quando pecou, ele diz, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Davi teve uma experiência em pecado. A mão de Deus pesou sobre ele. E ele perdeu as forças. Estava para morrer por causa do pecado. Em outra experiência, Davi consegue levar a arca de Deus para Jerusalém. Ele pulava, ele celebrava, dançava. Gente, esse formalismo do culto não é tradição brasileira. Não tem nada a ver com a cultura do Brasil. Não é.
Eu vi culto na África, e Carlito estava comigo, lá na África, no Congo, não era, Carlito? Que culto, que adoração. Eu fui ministrar a palavra, era uma multidão, eu ficava no meio da rua, eles espalhavam caixa de som na rua, não era, Carlito? E de repente eu vi uma bancada grande, muita gente lá, e eles correndo, pulando, saindo uma carreira, eu digo, meu Deus, que confusão é aquela? Foi um rato bem grande que entrou no templo. Daqui a pouco voltou todo mundo. Lembra, Carlito, do rato? Daqui a pouco voltou aquela ala toda. Eu digo, meu Deus, o que é que houve ali? Aí o tradutor do meu ouvido, um ratito. Ratito espanhol é outra coisa, mas ele disse um rato mesmo, falando em português, né? E eu disse, meu Deus, eu disse, um rato, um bicho que... Isso, um rato mesmo. Depois começou o louvor. Gente, o povo dançava. Eu nunca esqueci de uma senhora, de uns 70, 80 anos, né, Carlito? Ela trouxe de casa uma bandeira. Botou aqui, ó, tipo porta-bandeira de carnaval. E ela dançava no meio da igreja. E corria. E rodava a igreja. E daqui a pouco a multidão atrás. Isso é culto. Começavam às 8 da manhã, até 4 da tarde. Era o culto lá, não era, Carlito? Tá lá, e o povo grita, pula, dança. E lá, o grupo de pastores, eu estava sentado para ministrar a palavra. Bora dançar! E dança, e tá. E eu disse, meu Deus, e como é que eu danço aqui? Eu não levo jeito para esse negócio. E aí, e o pastor fazia assim para mim. E vamos louvar, e alegria. Meu Deus. Isso é avivamento. Você acha que Jesus não dançava, não? Vou escandalizar vocês. Jesus participava de todas as festas dos judeus. Todas as festas tinham dança. Quem já foi em Jerusalém já viu o povo dançando na rua. Viu ou não viram? Eu já vi várias vezes. Viu, Carlito? Aí vem um som e aquela coisa toda. O que será que estão... Deve ser alguma... Estão tomando umas por ali. E a gente foi lá pelo barulho, não foi, Carlito? Uma roda enorme de gente, de judeus. Tinha um velhinho lá no meio, tudo dançando. Porque era festa de tabernáculo, era festa, não lembro agora. E eles estavam celebrando. Qual é o problema? Qual é o problema? Quem é que te amarrou aí? Se o Espírito Santo te libertou, meu irmão, você não vai se escandalizar com nada disso. Se você não dança, está com o joelho enferrujado, deixa o irmão dançar, não critica não. Ah, isso é do diabo, o irmão está possesso, e não sei o quê, e BBB. Deus prometeu transformar a nossa tristeza em alegria. Jeremias 31, 3. Então, a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. É jovem, é velho, é dançando na presença do Senhor. Tem pecado nenhum nisso, maldade nenhuma. É adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então, Mical, que criticou Davi porque dançou para Deus, foi amaldiçoada. Não queira maldição na sua vida, meu irmão. Agora, para muita gente na igreja, no culto, chorar pode. Ah, chorar, chore, pode chorar, meu irmão. Agora, se alegrar, pode não. Falta de reverência. Acaba com essa besteira. Deixa o Espírito Santo de Deus agir. Deixa ele agir, meu irmão. Para eu terminar, se o Espírito Santo saísse da nossa igreja hoje, perceberíamos a diferença? Um pastor batista conversando com outro, ele disse assim: se o Espírito Santo deixasse a nossa igreja hoje, ninguém ia perceber a diferença. Você está vendo a escola bíblica? Está morrendo. Também é só as lições repetidas, antigas. Os nossos seminários estão morrendo. Também, mas parece cemitério do que seminário. Sabe com quem podemos aprender sobre culto? Sobre modelo de igreja, sobre adoração, porque em todo avivamento tem adoração a Deus. Em todo avivamento
tem oração ao Senhor. Em todo avivamento tem sinais, milagres e maravilhas. Você já pensou você chegar no culto para adorar a Deus? E você vir com expectativa no seu coração? Hoje Deus vai falar comigo. Aí chega uma irmã ou um irmão, chega para você e diz: meu irmão, Deus falou isso comigo, para eu te entregar uma mensagem agora. Puf, isso é verdade. E aí? Dom de profecia, dom de revelação. Cadê os dons? Cadê os dons? Aí a gente reprime os dons, aí a gente critica, os irmãos recebem os dons, ficam morrendo de medo, sem querer falar. Deixa eu contar uma experiência para vocês aqui. O apóstolo Manuel pegou o Covid e ficou aquela história, né? Estou melhor, não é nada não. E passou uma semana, tararau, resumo da história. Piorou, o negócio avançou, UTI, os médicos já desenganaram a família, não tinha mais jeito, não sei quanto por cento do pulmão, aquele negócio todo. E vamos entubar, entuba, não entuba, acho que não tem mais jeito, e parará. E aí, a igreja orando, o povo orando, a esposa orando, e um belo dia a esposa dele estava de joelho orando e chorando. E disse assim para Deus: Senhor, manda alguém, mandar uma mensagem aqui, ligar para mim e dizer o que é que o Senhor tem na vida do meu marido. A gente está clamando, orando, já tem mais de 20 dias, ele está na UTI e não tem chance. Senhor, fala comigo. Fala. E aí, a Viviane teve um sonho. A bispa Viviane. E sonhou com o apóstolo Manuel. E Deus falava com ela e dizia: fale para ele. E mandou o recado. Aí ela amanheceu o dia falando com o Eunice. Não foi, Eunice? E eu, Viviane disse: mãe, eu falo ou não falo? Porque eu não tenho muito contato com ela. Eu só sabe quem é, mas não tem convivência nem nada. Eu disse: fala, Deus não mandou? Manda a mensagem. Mandou na hora. Ela estava orando, pedindo a Deus uma mensagem. E a mensagem chegou na hora. Ela chorou, mas desabou. E disse: a partir de hoje eu tranquilizo meu coração. Porque eu sei que Deus está fazendo a obra. E ele não vai morrer. E os médicos ficaram impressionados. E o homem saiu da UTI, já está aí em casa, dando testemunho e pregando já a palavra. Isso é dons do Espírito. Eu quero viver uma igreja avivada. E você? Eu quero viver essa igreja avivada. Eu quero viver o culto da igreja cristã primitiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, está lá o modelo de igreja. Quando a igreja permite que o Espírito Santo dirija, quando os discípulos, os líderes, os pastores, a igreja sonha com avivamento, deixa o Espírito Santo dirigir. Aí quem toma a direção da igreja é o Espírito Santo. Quem toma a direção do culto é o Espírito Santo. Agora, ele vai fazer do jeito dele. A questão é, você está disposto? Ele vai fazer do jeito dele. É do jeito dele. E ele tomou a dianteira da igreja cristã primitiva. E diz o texto em Atos capítulo 4, versos 23 até o verso 31. Quando eles se reuniram, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Cadê o texto? Atos 4. Vou ler para vocês. Vou ler os últimos versículos. O texto diz assim, verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Isso é avivamento. Isso é o Espírito Santo dirigindo a igreja. A igreja cristã primitiva, quando se reunia, era milagres, sinais, prodígios. E ainda diz, todos tinham um mesmo coração. Olha aí. A gente vai tomar a ceia. Será que todos na igreja têm o mesmo coração?
Está todo mundo mesmo na mesma sintonia? Ou tem irmão brigando com irmão, irmão com raiva de outro, irmão com ressentimento, irmão com pecado escondido, encoberto? Quer que o Espírito Santo dirija? Vai dirigir. Tem certeza? Aí vem a palavra do Espírito Santo revelando ao apóstolo Pedro, quando as pessoas vêm entregar os dízimos. Quem lembra de Ananias? Quem lembra de Safira? É para o Espírito Santo dirigir a igreja mesmo? Aí vai chegar irmãozinho aqui na frente escrevendo um dízimo, que não é dízimo. E imagine se ele cai morto. É o Espírito Santo dirigindo a igreja, gente. A gente quer mesmo? A igreja, um monte de gente que não entrega o dízimo. E aí, vai morrer todo mundo? Vai cair prostrado, é? A gente tem que se consertar. Não é só dizimar, ofertar. Veio por acaso essa palavra. É a sua vida com Deus. O Espírito Santo vai dirigir a igreja e ele vai consertar as coisas. É isso que a gente quer mesmo? Aí muitos vão dizer: apóstolo, deixa o jeito que está, tá bom. Mexe não. Vamos assim mesmo. Não, não é desse jeito. Eu quero que o Espírito Santo dirija a nossa igreja. Eu quero que o Espírito Santo corrija. Porque se nós somos corrigidos pelo Senhor, é para não ser condenado com o mundo. E aí a gente vai ser salvo. O culto na igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 14. Eu queria participar daquela igreja. Aí você diz: não, a igreja em Corinto tinha divisão, tinha infantilidade, tinha grupos, tinha um sou de Pedro, outro sou de Apolo, outro sou de... A igreja tinha pecado. Onde é que não tem, meu irmão? Onde é que não tem? Juntou gente, tem problema. Aí o Espírito Santo vai e corrige. É para isso que a gente está aqui. Aí a igreja em Corinto, o culto era uma festa, gente. O culto, o fogo descia. 1 Coríntios, no capítulo 14, olha o que diz o texto. Olha como é que funcionava o culto. Verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, canta, adora, louva. Outro, doutrina. Olha a doutrina de hoje na vida da igreja, gente. Uma palavra dessa é para a sua edificação, e gravar, anotar e dizer: foi aquele dia que o apóstolo pregou 3 horas e eu ainda achei pouco. Aí um traz doutrina, outro traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação da língua que está sendo ministrada ali, né? Que seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, um após outro, e haja quem interprete, mas se não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. É cada um falando língua no seu lugar, e o fogo descendo. Cadê as línguas na igreja? Está proibido falar em línguas no MIBA, é? Quem foi que proibiu? Quem foi? O gato comeu sua língua, foi? E o texto vai dizendo, e tem profecias, mas não havendo... Aí ele diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, porque senão não termina mais, né? Aí começa a dizer como a igreja se comportava. E no final ele vai dizer: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. E essa história tem que ter decência e ordem. Gente, muitos criticaram a nossa igreja. A igreja não tem ordem, não tem decência. O povo grita, o outro cai, um chora. Não tem hora para terminar o culto. Não, eu não quero ir para essa igreja, não. Venha não mesmo, meu irmão. Fique em casa, ou procura outra igreja quietinha, parecendo aquele cemitério, não acontece nada. Tudo bem organizadozinho. A ordem e decência não é botar a ordem como a gente fica imaginando aí. Tem hora para começar, tem hora para terminar, tem hora para... Não, eu não mando no Espírito Santo. É Ele quem manda. E a gente obedece. Eu vim para adorar, e Ele vai fazer a obra e vai conduzir. E eu vou me render em adoração ao Senhor. E ponto final.
E ponto final. Esqueceram de 2 Coríntios 3,17, quando Paulo diz: onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Você é livre, meu irmão. Está com problema, está precisando de um milagre. E Deus toca no seu coração. A hora que você quiser, saia do seu lugar, vem à frente, vem aqui, chore, caia, esperneie, brigue com Deus. Senhor, eu quero minha bênção. Deixa. Qual é o problema? Não, porque vão olhar, vão me criticar. Não, porque... Não. Onde há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Aí há liberdade. Isso não tem nada a ver com bagunça. Isso tem a ver com adoração. A adoração livre e espontânea. Essa é a igreja de avivamento. A igreja em Corinto tinha língua, tinha profeta, tinha interpretação de língua. Aqui na igreja tinha isso. Pessoal falando de língua. Cadê a Rosilda? Cadê a Rosilda? Ela está por aí. Olha ela ali, andou dando um chute na mesa, com raiva, não sei. Foi o Daílson que fez raiva a ela aí. E ela arrancou os 3 dedos do pé aí. Está aí, Rosilda, você não já teve experiência interpretando línguas? Quantas vezes? Reacenda o dom de Deus que há em ti. Você é livre. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir, meu irmão. Aí foram abafando o Espírito Santo, abafando e constrangendo as pessoas que falavam em línguas, que queriam essa liberdade. E foram amarrando, e foram amarrando, e foram sufocando. E a gente foi permitindo, e parece que a gente foi deixando, e foi deixando. E hoje, acabou. Pois vai voltar, meu irmão. Pois vai voltar. Porque se depender de mim, vai voltar. Se depender de mim, faz de novo, ó Senhor. Faz de novo, ó Senhor. Faz de novo. Faz de novo. Tem diferença de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, daquela que não tem o Espírito Santo. Tem diferença. E como tem, você sente a presença de Deus. As pessoas, eu ouvia muito isso, elas vinham aqui para visitar, e elas diziam: estou me arrepiando aqui, o que é aquele negócio daquela igreja? Quem lembra desses testemunhos? Pessoas falando nas células, não sei lá onde, e depois vinham me dizer: eu estou me arrepiando, o que tem ali naquele negócio, aquela igreja, que negócio é esse? Outros que Carlito trouxe, não foi, Carlito? Vieram jovens aqui para orar, e aí eu orei. O Domiciano já está rindo porque ele se lembra da história. E fez uma fila aí, o pessoal da droga. E aí ele caiu da unção, o rapazinho aí ficou, e depois ele se levantou, correu lá para o colega e disse: vai, rapaz, tu está com medo, o bagulho aí é forte. Aí lá vem ele receber a oração. E caí também. E depois o outro ainda ficou ali: eu não te disse? Eu não te disse? Pastor, botar a mão ali, tu vai ver. Meu Deus, é o Espírito Santo, não é o pastor. É essa igreja que a gente quer viver. Não estou nem aí se vão criticar. Para isso é que Jesus nos libertou. É para isso que a igreja é livre. A igreja é livre, de fato e de direito, ela é livre. Tem diferença para o crente que tem o Espírito Santo, para aquele que não tem. Tem diferença, meu irmão. Para a nossa reflexão, se o Espírito Santo saísse hoje da nossa vida, nós sentiríamos a falta? Faria diferença? Se o Espírito Santo saísse da sua vida hoje, ia fazer diferença? Você ia sentir a diferença? Alguém que convive com você sentiria a diferença? Pois é, o Espírito Santo saiu de Saul. Estão lembrados da história? Foi só o Espírito Santo deixando Saul que já veio o espírito maligno entrando na vida de Saul. E Davi, quando ele escreve o Salmo 51, que ele pecou e pecou feio, ele confessa a Deus. E no meio do Salmo, no versos 11 e 12, Davi diz algo tremendo. Davi diz assim: Senhor, não me repulse da tua presença, nem retires de mim o
o teu Santo Espírito. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Que coisa tremenda. Fique de pé, meu irmão. Comece a orar pelo Espírito Santo para ele agir na sua vida. O Espírito Santo agindo, foram muitos os milagres nessa igreja. Foram muitos os milagres, sinais, prodígios. Como fomos abençoados. Tantas pessoas que iam fazer cirurgia. E o Espírito Santo curou. Está até hoje curado. Tantos e tantos e tantos. Comece a orar. Peça o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida para te encher. Peça agora. Peça perdão pelos seus pecados, porque você vai tomar a Santa Ceia do Senhor. Ore. Peça o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida agora, meu querido. Comece a orar, clamar a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Aqueles que quiserem ir embora, fiquem à vontade. Mas se você quiser permanecer, fique à vontade também. Você é livre. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Mas se quiser permanecer aí, pode ficar. Ore, peça o seu milagre, a sua bênção. Tem uma unção de Deus aqui. E se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, o batismo de fogo, peça a Deus agora, porque Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus chegou. Eu creio que Ele já estava aqui, mas Ele vai começar a agir agora sobre a sua vida, meu querido. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Você é livre. Você é livre. Deixa Deus agir. Você é livre. Você é livre. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir.